Bom dia, meus irmãos. Que a paz esteja com todos. Uma alegria a gente poder estar junto e hoje me coube o privilégio de estar compartilhando uma palavra. Eu espero que seja a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, ela alimenta, ela fortalece, ela renova, ela consola, ela admoesta, ela exorta, nos dá direção. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a tua palavra. É a profecia do Senhor. A Bíblia diz que sem profecia, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então subo hoje nessa plataforma com a responsabilidade de um profeta. E faço isso há muitos anos. Mas não tem uma única vez que a gente não arrepia, não sua frio, não treme. Estou dando risada aqui, mas por dentro estou tremendo. Então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Quem achar pode dar um glória a Deus aí, né? Você é bom de Bíblia, achou rápido. A igreja tem que ser boa de Bíblia. Então vamos ler versos 18 e verso 19. Aliás, eu devo dizer que algumas semanas atrás eu estava de cama, não pude vir no culto, peguei uma virose, eu acho. Na ocasião, a pastora Silvia trouxe a mensagem. E eu acho que eu vou entrar no vácuo da mensagem. Nem o Rubens Barrichello, tem o Schumacher, quem lembra do Schumacher? E tinha o Fernando sabe bem desse assunto, né? Tinha o Rubinho Barrichello, que às vezes conseguia no vácuo do Schumacher. Então a pastora foi o Schumacher, né? E eu vou ser o Barrichello, vou tentar pegar o vácuo. Se não me engano, ela falou sobre as âncoras há um tempo atrás. E eu achei interessante esse tema e quero entrar nele. Começar lendo aí 18 e 19 do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Que é uma palavra do velho e líder Paulo, do mentor Paulo, do discipulador Paulo, do pastor Paulo, a este jovem ministro da palavra de Deus, e ele fala assim, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amém? Uma palavra de oração. Pai de amor, já declaramos através de cânticos, de orações, de ofertas, que o nosso coração é teu nessa manhã, que o nosso coração possa ser um solo fértil, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa tirar os impedimentos para que essa semente venha produzir fruto, a fim de que o teu nome seja exaltado e a fim de que a tua igreja, Pai, seja edificada e os teus propósitos alcançados. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo fala de naufrágio. Naufrágio é um negócio complicado. A Bíblia diz que Paulo é um expert em naufrágio. Quando você vai na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ali no capítulo 11, verso 25, fala ali que ele já tinha experimentado pelo menos 3 naufrágios. E diz que em um desses ele passou a noite inteira na voragem do mar, à deriva. Naufrágio não é uma coisa fácil, né? Eu queria fazer um ping-pong de 10 segundos. Quando se fala em naufrágio, o que vem na sua cabeça? O que você pensa? Quando você pensa assim no naufrágio, a maioria pensa no time do Corinthians, que afunda, Vasco, né? Estou brincando. Naufrágio, o que vem para você? O que você pensa? Hã? Boia, bom. O que mais? Sofrimento, grito. Sem rumo, o que mais? Sem ter para onde fugir, hã? Perdeu o chão, está no mar, não tem chão, né? Mas aí afunda. O que mais? Hã?
medo da morte, quiçá a morte, que o naufrágio pode produzir morte. O que mais? Legal, boa, fracasso, medo das feras do mar, tubarão, sardinha, baleia, prejuízo, sonho, frustração, decepção, objetivo não alcançado, propósitos frustrados, plano que não deu certo, o lugar onde eu queria chegar não cheguei, perda, tempo jogado fora, solidão, angústia. Quando se fala em naufrágio, você pode ir enumerando muitas coisas. E Paulo fala a Timóteo, vou te dar um conselho, Timóteo. O naufrágio é possível. Paulo diz que algumas pessoas naufragaram na fé. E o naufrágio é uma coisa complicada. A vida cristã não é uma vida fácil. Hoje, a cada 3 crentes, um não congrega. Hoje, a cada 3 pessoas que um dia apaixonadamente abriram seu coração para Cristo, dobraram seus joelhos, receberam a palavra, desfrutaram da comunhão do Espírito e dos irmãos, que congregaram assiduamente. 1 a cada 3 não congregam mais. Nós estamos uma média de 1.500 pastores abandonando o ministério todos os meses. Nós estamos igrejas fechando, comunidades à deriva. O naufrágio é possível, e Paulo fala a Timóteo, eu vou te dar um conselho, meu filho. Atente nas profecias, combate nelas, se firme naquilo que Deus falou. Construa toda a sua vida, a sua espiritualidade, a sua fé, o seu ministério profundamente arraigado na palavra de Deus revelada, que para nós hoje são as Escrituras Sagradas. Alguns negligenciando essas coisas, negligenciando essa consciência, essa razão, vieram a naufragar na fé, e Paulo vai dando alguns nomes de pessoas que caminharam com ele. Pessoas que caminharam com o pastor Paulo, congregaram na igreja do pastor Paulo, foram alunos da aula de teologia do pastor Paulo, e ainda assim, num dado momento, naufragaram na fé. Essa semana, não sei se a notícia é fresca ou não, mas aí no Face Foca, nós tivemos ali uma nota de uma das igrejas mais bambambãs. O que eu acho isso uma estupidez, igrejas bambambãs, da mídia. Um dos líderes de louvor da Hillsong declarou que não é mais cristão. Declarou que não é mais cristão, que não acredita mais nesse Deus da Bíblia que pode salvar uns e condenar outros, que não faz mais sentido essa fé. E eu já estou imaginando a horda de seguidores, esse náufrago, esse naufrágio espiritual. O naufrágio espiritual, às vezes, não implica no naufrágio institucional. O naufrágio espiritual não implica em que a instituição a que você congrega afunde. Aliás, o pior naufrágio é aquele que a embarcação não afunda, porque você não sabe que você está um náufrago. Quando se fala de fé, Laodiceia, a carta de Laodiceia deixa isso claro. É uma igreja que achava que estava velejando poderosamente sobre as ondas. E Deus falou, você é um náufrago. Tu dizes, rico sou, eu não preciso de nada, eu sou bonito, eu tenho tudo, eu tenho influência, eu tenho status, eu tenho tudo. Eu sou top, eu sou da hora. Eu sou a última palavra em termos de ministério, mas Deus fala, tu não sabes, tu és miserável, pobre, cego e nu, porque o naufrágio espiritual não tem a ver com o naufrágio institucional. Aliás, Deus elogiou igrejas que não tinham nada.
Vocês seres pequeno e fraco, mas vocês guardaram o meu nome. O naufrágio, ele é possível, porque a caminhada cristã apresenta para nós muitas situações complicadas. E que se a gente não tiver algumas situações de nossa vida, e aí eu quero entrar na âncora. As âncoras. E um dos naufrágios do apóstolo Paulo está registrado no livro de Atos, capítulo 27. Não vamos ler por causa do tempo. Demanda tempo a gente ler sobre isso. Mas Paulo diz que a embarcação em que ele estava ia sofrer um naufrágio. E o texto diz que os marujos, os marinheiros, todos assustados com a tempestade, há dias já no mar, avistaram terra e foram lançando prumos para ver a profundidade do mar. E no lançar os prumos, eles perceberam que a terra estava chegando e até avistar a terra. E antes de chegarem à terra, eles lançaram 4 âncoras. Essas 4 âncoras impediram que a embarcação em que eles estavam colidisse com as rochas e todos ali morressem. Então são âncoras que impediram que a embarcação fosse destroçada e eles morressem. Eu quero extrair daí uma lição, meio irresponsavelmente, forçando aqui as boas regras da exegese, da hermenêutica, mas quero tirar disso uma lição, essas 4 âncoras, e puxar elas para a nossa vida. 4 âncoras, e segundo Paulo é a profecia, está na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Versos 42 a versos 47. Há um segredo aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e grandes sinais e prodígios o Senhor fazia por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A tal ponto que alguns vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre si, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus, contando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Aqui são 4 coisas. Ele fala, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Essa igreja foi extraordinária. Quando veio a perseguição, eles saíram. E quando eles saíram, eles foram pregando o evangelho. E alguns chegaram até Antioquia e pregaram ali o evangelho. E essa igreja de Antioquia é a melhor igreja do Novo Testamento. E é a igreja da onde explode a obra missionária através de Barnabé e de Paulo. Se origina ali em Antioquia. Uma igreja fortalecida por pastores, por mestres e por profetas. Uma igreja que mudou a história, mas ela vem desses irmãos que experimentaram essa vivência, essas âncoras, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. São 4 âncoras, são 4 princípios, são 4 fundamentos, são 4 estacas, são 4 bases, onde a fé cristã, a fé da igreja, tanto pessoal enquanto coletiva, devem estar alicerçadas. Que Jesus edifica a sua igreja em cima de bases. Quando Jesus falou para Pedro a revelação da igreja, ele falou, Pedro, isso não é produção humana, não é elucubração de homens, isso não é inteligência de homens, mas é o Espírito Santo que te revelou quem eu sou e a obra que eu vou fazer na cruz. E em cima desta realidade,
das pessoas que entenderem isso, desta verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e que desligares na terra terá sido desligado no céu. Cuidado, porque não é o céu que liga o que a igreja fala. Muita gente falando coisa errada. Eu ligo e Deus liga lá, negativo. A Bíblia diz, tudo que eu ligar aqui na terra, terá sido ligado no céu. A igreja é responsiva, ela não é proativa. Não é eu mando e Deus faz, é Deus faz e eu obedeço. É Deus manda e eu vou. Não é eu vou e Deus tem que vir atrás de mim. Não é eu ordenar e Deus tem que fazer, é Deus ordena e eu faço. Deus planeja e eu executo. Deus fala e eu retransmito. Há uma diferença muito grande aí que tem muita gente desavisada falando bobagem. Jesus edifica a sua igreja e uma casa tem que ter bases, tem que ter estruturas, estacas. E ele olha e vê uma igreja que ele sonha. É interessante isso. Eu nunca construí uma casa na minha vida. Tem essa frustração, mas espero quem sabe. Moisés começou a brincar com 80 anos, então pode ser que eu tenha alguma chance. Mas é legal quando algum amigo seu compra um terreno. Quem já passou por isso? Quem já comprou um terreno para construir uma casa? Alguém aqui? Poucos. Mas alguém já experimentou isso. O cara leva você num terreno, você vai lá no meio do mato, não tem nada. É uma quiçaça, como diz lá na minha região. E o cara fala, rapaz, aqui vai ser a área, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o meu quarto, aqui vai ser a garagem. Você não vê nada, você está andando para não pisar em negócio, né? Mas o cara já está falando como se aquilo fosse uma realidade. E Jesus fala para Pedro, Pedro, eu já estou vendo uma realidade. Eu edificarei a minha igreja. O sorriso de Jesus se abre e fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque essa revelação não é fruto de carne, mas é meu Pai que está no céu, te revelou e Ele te mostrou um projeto. E eu já estou vendo a minha igreja. E eu edificarei essa igreja. Em Atos, essa igreja começa a ter cara. Essa comunidade, essa igreja que Jesus falou, em Atos, ela começa a ser desenhada. Que tipo de gente vai ser? Que tipo de grupo vai ser? Que tipo de comunidade vai ser? Ah, eles vão caminhar. Eles vão caminhar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e orações. Essa vai ser a minha igreja. E quando ela vivenciar isso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa igreja que vive nesses 4 fundamentos, eles vão ter a chave do reino. Que vão ser a minha igreja que eu estou edificando. E eu vou estar nesse negócio. Então, muita gente naufragando na fé. Muitas pessoas, e por isso eu digo que subo como profeta aqui hoje. O profeta está para falar a palavra de Deus. Porque a vida tem muitos solavancos, a vida tem tempestades. E um dos fundamentos dessa igreja, irmãos, é a doutrina dos apóstolos. Doutrina, a palavra doutrina é ensino, conhecimento, é repartir aquilo que está dentro de você para outra pessoa. Nunca, quando se fala em doutrina, se fala em sala de aula, de alguém ensinando com uma apostila, ainda que possa fazer parte por uma questão didática. Mas o que ele está falando é que os líderes experientes da igreja derramam nos líderes menos experientes o conhecimento, a experiência e a revelação de Deus, de tal maneira que isso vai produzindo vida na vida dos seguidores. A doutrina dos apóstolos, irmãos, aqueles homens que caminharam com Jesus, que conheceram Jesus, que aprenderam a orar com Jesus, que experimentaram os milagres de Jesus. Esses homens pegavam essa experiência, esse conhecimento e transmitiam para as outras pessoas. É vida na vida. A pior desgraça da igreja é que o farisaísmo tomou conta dessa instituição. Nós falamos uma coisa e vivemos outra. Entre o que vivemos e o que pregamos tem um abismo. E isso é naufrágio.
Isso é negligenciar uma boa consciência. E negligenciando uma boa consciência é questão de tempo o naufrágio na fé. Quando você lê a carta de Tito, por exemplo, no capítulo 2, você vai perceber que a sã doutrina ali não é teologia sistemática. Não é Deus, Pai, Espírito Santo, inferno, céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, diabos, anjos caídos, eleitos, etc. Tudo isso é importante saber, porque isso fundamenta a nossa fé. Mas em Tito diz que a sã doutrina é vida. Homens sejam pessoas de bem, jovens sejam pessoas de bem, mulheres sejam pessoas de bem, as mais velhas ensinem as mais novas, os empregados sejam homens de bem, os patrões sejam homens de bem. Toda a teologia do Novo Testamento ela é vivencial. Ela não é sala de aula, não é fábrica de teólogos. Aliás, teólogo serve para muito pouca coisa, e eu sei que eu sou teólogo. Raça. Para ficar fazendo discussão no Facebook, é de Calvino, é de Armínio. E tem 3 pastores que se encontraram no inferno. Andando no inferno, se encontraram os 3 pastores. Um arminiano, um calvinista e um neopentecostal. Na esquina do inferno encontraram os 3. Opa! Aí o arminiano olhou para o calvinista e falou: ué, está fazendo o que aqui? Não é uma vez salvo, sempre salvo? A salvação você não perde? Aí ele, teologicamente, respondeu: eu não era eleito. Eu não fui escolhido. E você, arminiano? Rapaz, eu vi minha vida inteira santo. Mas, rapaz, eu discuti com uma pessoa um pouquinho antes de eu morrer, não deu tempo de eu pedir, perdi a minha salvação. Aí os 2 olharam para o meu pentecostal: e você? Eu declaro pela fé que não estou aqui. Eu declaro pela fé que não estou aqui. Teologia é um negócio complicado. É discussão da revelação. Então, a doutrina, o conhecimento, vida na vida, discipulado, caminhar juntos, repartir, teologia prática, vivencial, nos monitorarmos. Aqui na igreja, irmão, você está errado, teu filho está errado. Parabéns, você está certo. É essa troca, essa teologia vivencial prática. Você tem que orar mais, está orando pouco. Que bonita a sua oração, que bom o seu ministério. E a gente vai, um carregando o outro, repartindo, ensinando, debaixo da liderança de pastores, de apóstolos, de profetas e de mestres, e de evangelistas. E vai aperfeiçoando o corpo de Cristo, até que todos nós chegamos à unidade da fé, à perfeita estatura do Cristo, conforme diz Paulo aos Efésios. É a vivência de igreja, de palavra, de comer, de ler, de corrigir. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra, e ela nos molda. Esse é um fundamento, o ensino apostólico. A doutrina apostólica, que Jesus é o Cristo, que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. É a nossa fé estabelecida no que diz a palavra. Quanto crente naufragando. Aconteceu uma luta na minha vida, não vou... mas a Bíblia está recheada de promessas que você vai se ferrar na vida. Nós gostamos das promessas de bênção, mas Jesus falou: olha, eu vou dar uma promessa bem legal para vocês. Por minha causa vocês serão perseguidos. É a promessa. Por minha causa vocês serão perseguidos. E olha, vão dizer mal contra vocês e vão perseguir vocês. Sabe o que acontece quando isso surgir na sua história? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Isso é uma promessa de Deus para nós. No mundo tereis o quê? Promessa de Deus. O cara não lê a Bíblia e acha que cai na conversa desses evangelistas minhas patacas que estão por aí, dessas igrejolas meia-bocas, bonitas, igual figueira. Quando Jesus foi procurar fruto, não achou, só folha. Crente feito meia-boca. Aí perde o emprego, passa uma luta, tem uma doença, desiste da caminhada. Por quê? Porque
Como Paulo disse a Timóteo, a sua fé não está estabelecida na profecia, está estabelecida em preceitos humanos. O não conhecimento das Escrituras nos torna candidatos a naufrágio espiritual. Pode ver o bando de gente, por isso que eu falei que a cada 3 crentes, um não congrega mais, naufragou. A palavra de Deus, irmãos, temos que nos apaixonar pela palavra de Deus. Temos que nos apaixonar em ler, degustar, decorar, extrair delas o que Deus disse que nós extrairíamos dela, é promessa para nós. Ela é viva, ela fala o tempo todo com a gente, quebranta, corrige, consola, encoraja, exorta, ensina. É palavra de Deus, é o Evangelho. Sem esse fundamento, irmãos, eu já estaria na lona há muito tempo. Aconteceram coisas comigo que eu vou dizer para você. Aconteceu uma coisa terrível comigo. Muitas. Mas uma delas foi escabrosa. Foi inexplicável. Foi para deixar eu morto. Alguns sabem do meu testemunho. Quando eu fui orar a Deus, Ele falou assim: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E Deus tirou toda e qualquer murmuração da minha boca. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus falou: agora você escolhe o que você quer. Senhor, entendi a mensagem, vamos embora. Vamos fazer aquele corinho da Assembleia de Deus. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ah, não é da Assembleia, devia ser, porque o corinho bom esse, né? Mais bíblico impossível. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Lá vai. Depois você edita esse vídeo aí. A segunda âncora é a âncora da comunhão. A Jerusa veio aqui e falou em comunhão, e falou no Salmo 100, já desmontou com a minha pregação, para variar. E na Seara é assim, quando você vai pregar, alguém vai lá e já fura o balão, né? Graças a Deus, porque é o Espírito. Ele já produz essa consciência no coração da igreja. Né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Ah, é como o orvalho do irmão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A comunhão. Esse texto fala, só quero chamar a atenção para uma outra coisa, que eu acho importante. Diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ontem no cinema eu tive um insight. Deus fala com a gente em cada lugar, não é verdade, moça? Eu assistindo aquele filme, que nem sei como é que chama aquele negócio, não entendi nada, mas bem legal. Estou lá, e vem aquele insight. O Senhor, no meio do filme, eu com o celular escrevendo, né? E Deus é assim, cada lugar para a gente ter um insight. Sinais. A gente estava vindo para o cinema ontem e o GPS levou a gente para o lugar contrário. Eu sou ruim para guardar endereço. Minha família sabe disso. Eu tenho que ir umas 150 vezes, aqui na Seara até hoje. Quantos meses estou vindo aqui? 4, 5 meses? Até hoje, irmão, de vez em quando tem que ligar lá o Google Maps. Meu filho fica irritado. Pai, joga essa porra. Eu sou ruim de guardar endereço. Isso é terrível, cara. A minha mulher é a mulher bússola, graças a Deus. Mas eu sou terrível. Eu preciso de sinais. Eu preciso do Google Maps. E vou falar uma coisa para a igreja. Sinais é para aquele que não conhece. Grava isso. Sinais são bons, são gostosos, são facilitadores, são seguros, mas sinais é para quem não conhece. Crente velho não tem que pedir sinal coisa nenhuma. Tu já conhece o caminho, tu já conhece a verdade, tu já tem a vida. Não tem que ficar andando atrás de milagre, atrás de manifestação, de costeira na espinha, de colar na parede, de cair no chão, de unção do rio. Para com isso. A Bíblia diz que os sinais é para os incrédulos.
Eu não preciso de sinal. Se nunca mais vier uma profecia na minha vida, se eu nunca mais me arrepiar, se eu nunca mais experimentar nada material de Deus, eu não preciso, porque eu conheço o caminho. O caminho é Jesus e eu estou nele. Sinal é para quem não conhece. Vou trazer fulano porque faz isso, Beltrano porque faz aquilo. Vou na vigília da tia não sei das quantas, porque lá tem um balde d'água que alguém coloca um bar. Pelo amor de Deus, 40 anos de crente, analfabeto espiritual e bíblico. Nós andamos pela profecia escrita e revelada e clara, avivada pelo Espírito Santo em nosso coração. É isso aí. Sinal é bom para quem não conhece. Tem um provérbio chinês que diz assim: o dedo aponta para o sol e o tolo fica olhando para os dedos. Captou? O dedo sinaliza apontando para o sol, mas os tolos ficam olhando para o dedo. A estrela é o sol, a estrela é Jesus. Uma camada de crente andando atrás de anjo, de arcanjo, de profecia, de cura, de manifestação, de arrepio na espinha. Isso são sinais que apontam, sinais são para apontar. Deus usava aqueles apóstolos porque ele tinha que se revelar a uma comunidade onde os sinais eram fundamentais. Mas hoje nós não precisamos mais. Sinais na África, China, Indonésia, na Índia, nós já conhecemos bem o caminho. Amém? Comunhão, fundamental, comunhão, viver juntos, viver em comunhão. A Bíblia diz que eles eram um. Desfrutavam um nível de comunhão com tanta intensidade, que havia uma sensibilidade na comunidade, que algumas pessoas vendiam as suas propriedades e bens para atender a necessidade de cada um. Aqui não é comunismo, aqui não é socialismo. Algum pastor fala isso, é bobagem. Isso é o reino de Deus. Só é possível o Espírito Santo produzindo essa sensação de justiça no coração daqueles que nasceram de novo. Isso não é obra externa, não é decreto, não é estatuto. Não é constituição, é obra do Espírito Santo. Não sei de ver, pastor. Todo o socialismo é baseado ali em Atos dos Apóstolos. Não é nada. E se fosse, buscava o Espírito Santo. E o Espírito Santo ia produzir a consciência necessária para a gente vivenciar a generosidade de acordo com a vontade de Deus. E ali não era tudo em comum, no sentido que todo mundo era igual. O texto fala conforme a necessidade de cada um. Não era repartido igual, não. Igreja é comunhão, é uma resposta à necessidade humana de pertencimento, de relacionamento, de troca, de vida, de andar juntos. Um irmão que tem a vida aferrada nas Escrituras, um irmão que tem uma vida aferrada na comunhão da igreja. E quando falo em comunhão da igreja, vamos levantar o maior símbolo da cristandade, que é a cruz, que tem duas. É vertical e horizontal. João, na sua carta, diz que se nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão horizontal. Se nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o nosso irmão. A igreja é um lugar de comunhão, de koinonia. É o lugar da pericorese, da dança, da alegria. Aquela igreja que Jesus sonhou, eles eram um. Se conheciam, e isso é uma força para nós. Dias atrás a gente estava passando por um momento difícil, certamente alguns irmãos da comunidade souberam, acabou o culto, é um exemplo, tá, irmãos? É um simples exemplo, e pode acontecer com todo mundo, e eu já fiz isso na minha vida centenas de vezes. Como no porta-malas do nosso carro tinha mantimentos lá, alguém sentiu tocado, foi lá e nos abençoou. Comunhão. Alguém percebeu uma necessidade.
Conversei com o irmão essa semana que congrega em outra denominação, e eu falei, cara, qual a tua maior, está indo embora para o Brasil, qual a tua maior dor aqui? Rapaz, uma coisa não apaga da minha memória, o que é? Eu fiquei 15 dias em casa sem energia elétrica, com 2 crianças pequenas. Eu mudei de emprego, não falaram que eu ia ganhar só a cada 15 dias, eu recebi, cortaram a luz da minha casa, eu com 2 crianças pequenas, e ele está levando essa dor no coração dele embora. Eu falei, eu conheço a igreja que ele congrega. Eu falei, mas por que você não compartilhou com os irmãos? Vergonha. Irmão, às vezes o que a pessoa depende de nós não é dinheiro, não é mantimento, às vezes é amizade. Vamos para o cinema? Vamos ver o filme? Vamos na salsichada dos homens? Vamos andar de kart? Vamos na pizzaria? Isso é comunhão horizontal. É conhecer onde você trabalha, as tuas áreas de carência na tua família, poder ajudar você. Eu posso contribuir, todos nós podemos contribuir, todos nós temos dons, todos nós temos talentos, habilidades, capacidades, que se nós contribuirmos na obra de Deus, fortalecer a comunhão, nós seremos uma igreja forte, nós seremos uma pessoa espiritualmente forte. Eu tenho dons que Deus me deu. Você, cada pessoa aqui, hora dessas vamos trabalhar isso. Quem sabe? Para saber que dom que você tem, que habilidade você tem, que talento você tem. Quais são as paixões que Deus colocou no seu coração, como estratificar isso, como trabalhar isso de maneira que isso seja produtivo na comunidade. Você vai se sentir útil, a pior coisa para um crente é se sentir inútil. Crentes têm que se sentir úteis, nós somos chamados para utilidade. Nós somos chamados para frutificar. Jesus um dia vai procurar fruto em nós, vai achar o quê? Na comunhão nós podemos cooperar. Quando um está desanimado, Eclesiastes, quando um cai, o outro. Quando um está frio, o outro. Quando um está passando por luta, o outro vem e ajuda. Um cordão de 3 dobras não se parte tão facilmente. Às vezes o que eu preciso não é dinheiro, irmãos. É um abraço, é um café, é uma pizza juntos. Pizza juntos. Mas com Jesus os melhores momentos foram ao redor da mesa. A mesa fala muito conosco. Por isso que crente é gordinho. A mesa é o melhor lugar. Você começa a perguntar, como é que você fez? Você começa a inventar uma receita da tua avó. E crente come, está falando em comida, rapaz. Vamos fazer um cuscuz, vamos fazer uma lasanha, vamos fazer uma costela no chão. E ali a gente vai quebrando o gelo, e a gente vai sentindo o cheiro e ouvindo a voz uns dos outros. E vamos sendo comunhão. E ali a promessa é, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A igreja precisa de comunhão, de espaços de comunhão, de interatividade, de amizade, de integração, para o novo, para o velho, para todo mundo. Essa igreja isso é uma âncora que vai impedir a gente de se arrebentar. Por que o irmão desvia? Está sozinho, não abre o coração com ninguém, não confessa pecado, não compartilha dificuldade. O diabo vai minando, daqui a pouco, puf! Não fala das dúvidas, dos medos, do que crê, do que não crê. Daqui a pouco o casamento acaba, você nem sabia que estava em crise. Pastor, sabia que o fulano divorciou? Mas, cara, o Facebook está tão bonitinho, a foto dos dois. Eu tinha até inveja deles, que as fotos no Facebook são tão incríveis. Eu com a minha mulher, de vez em quando, se pegamos lá, e o cara aparece no Facebook, só aqui, só lá, só aqui, só lá, só aqui, só lá. E divorciou. Porque ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém aconselha, ninguém chama o irmão, irmã. Olha, está errado aqui, eu estou vendo que você está se comportando assim. E é isso, é doutrina dos apóstolos, é interferir na história um do outro, de acordo com a palavra de Deus. Comunhão, partir do pão, correr. Outra coisa que essa igreja tinha era o partir do pão. E a ceia do Senhor. É uma igreja que praticava o memorial da ceia do Senhor, sabe quando? Every day. Pô, ninguém aplaude isso, vocês são... Todos os dias tinha a ceia do Senhor.
Era uma prática, evidente que é diferente do nosso sistema aqui, mas era uma prática diária. Irmãos, a ceia é um realinhamento. Todo mundo aqui tem carro, aqui é a terra dos carros. De vez em quando você não tem que entrar na oficina e colocar lá, levanta o teu carro, o cara chega lá com aquela cara assim, com aquele monte de papel na mão, vai dando um calafrio em você. Ó, tem que fazer uma cambagem, tem que sei lá, né? A pneu está assim, o freio está assado, você vai arrepiando tudo, você vai botando a mão no bolso. Mas depois que você bota o carro lá, apaga, alinha, calibra, troca o freio, a pastilha, ajeita tudinho, como é que é a sensação que você sai lá de dentro? Fala para mim. Hã? É um sorriso diferente, não é verdade? Você entra no carro, dá até vontade de acelerar mais, frear mais. Pastilha do freio trocadinha. Então é gostoso, irmão. Não vem com é delicioso. Sabe o que é a ceia? É isso. Você vem para cá todo desconjuntado. Aí tem que entrar em linha. Tem que julgar-se a si mesmo. A matriz é Jesus. Eu olho para mim e olho para Jesus e falo, Jesus, ferrou. É? A ceia é isso. Vem a ceia aqui, aí Deus, tá bom, quer tomar ceia? Então está aqui, ó. Você tem que ser bem assim, ó. Igual Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando você se examina, você tem que se examinar baseado no referencial do certo, de saúde. Quando você vai calibrar o teu carro, tem lá uma placa, não diz? Olha, a calibração é tanto, tem lá. A luz daquilo que está certo, você vê o quanto seu carro está errado. Quando você vem para a ceia, Jesus é o modelo. Vos predestinei para seres conformes à imagem do meu Filho, Romanos 8. O que Deus quer de mim? Que eu seja igualzinho a Jesus. Então está aqui o modelo de Jesus. Eu venho para a ceia, eu me coloco diante do modelo. O que dá? Tudo desalinhado. Tudo torto. E o que eu faço? Eu choro. Uma vergonha desgraçada. Arrependo, dobro o joelho. A Deus não dá certo, não está dando certo esse negócio. Não consigo. Aí Deus fala, não consegue mesmo. Você é um corintiano mesmo. É o osso. É difícil. Então faz o seguinte, ó, já que você não tem jeito, então reconhece que não tem jeito, reconheça. Reconhece que você, reconhece, que pecador, reconheça. Reconhece que você é teimoso, orgulhoso, metido, malicioso e tudo mais, mentiroso, manipulador, reconheça. Então, ó, para você ficar junto comigo, você tem que comer deste pão e beber deste cálice. É a ceia que dignifica você, não é você que se dignifica para a ceia. É a ceia que prepara você, não é você que se prepara para a ceia. É a morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue dele e o sacrifício que nos santifica. Não é o nosso merecimento que nos faz correr para lá. E essa igreja fazia isso todo dia. Você imaginou a espiritualidade desse pessoal? Agora a gente faz uma vez por mês. Aí quando chega no dia a gente está... Entendeu? Está batendo... E tem uma turma que nem vem. Ai, foi tão feio essa semana que nem vou. Vai ter ceia. Vai que vou pegar um pão daquele e vai acontecer igual a Ananias e Safira. Eu vou cair duro lá. Não vai. A ceia é para quem não consegue. Jesus veio para os pecadores, porque o são não precisa de médico. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos salvos pela sua graça, por meio da fé. É obra de Deus, não é nossa. A minha obra é chegar nele e falar, Senhor, complicou. Dá para fazer alguma coisa aqui? Deus é o campeão da reciclagem. Entra de um jeito e sai de outro. Era uma igreja que tinha compromisso com a ceia, com o corpo. Ok? Por último, quarta âncora. Nas orações. Uma igreja que orava. Uma igreja que tinha na oração o seu refúgio. Os apóstolos aprenderam a orar com Jesus. Jesus orava muito.
Eles reproduziram aquilo que eles viram. Os apóstolos falaram: o nosso ministério é oração e o ministério da palavra. Era uma igreja que se reunia para orar. Amém, irmãos? A oração é estar com Deus, a oração é ter intimidade com Deus, a oração é ter anseio da presença de Deus. A oração só pode explicar quem passa e quem experimenta e quem sente. Eles se reuniam, a Bíblia diz assim, tomavam as suas refeições com singeleza, com alegria, louvando a Deus. Quando os irmãos se reuniam, a coisa era bem legal. E um ingrediente era a oração. Uma âncora muito importante para nós não naufragarmos na fé é a âncora da oração. Orar é ansiar a presença de Deus. Orar é adorar. Orar é um caminho. Sabe, Deus ouve orações. Mas eu gosto muito quando Jesus fala em Mateus capítulo 6, quando ele diz que Deus vê o que ora. Quando você for orar, não faça igual aquelas pessoas que querem se aparecer, ora em público, porque eu digo, já receberam a sua recompensa. Você, quando for orar, entra na sua casa, num cômodo secreto e fecha a tua porta. Eu acho interessante que ele não fala assim, teu pai que ouve em secreto. Ele fala, teu pai que te vê em secreto. O teu pai que te vê em secreto. Oração é uma dimensão de comunhão com Deus que deve ser almejada. A oração não é um peso. Oração é um privilégio. Oração você entra de um jeito e sai de outro. Oração é você realmente ter o temor de Deus na sua vida. E era uma característica desta igreja, o temor, o temor, o temor. Em cada alma havia temor. Temor não é medo. Temor é você atribuir importância, respeito e consideração. Era uma igreja que levava Deus a sério. A oração é você levar Deus a sério. A oração é você desenvolver intimidade com Deus. O salmista, no capítulo 25, fala, olha, que aquele homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará no caminho em que deve andar. Na prosperidade repousará a sua alma, a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança, diz a palavra. Oração, irmãos, é você começar a desenvolver intimidade com Deus. Ouvir, perceber, limpar a cabeça. O nosso coração é cheio de entulho. Essa semana eu tomei uma decisão. Peço ao Espírito Santo que eu esteja na direção certa e que Ele me ajude. Irmãos, eu sou indignado nas questões políticas do nosso país, o Brasil. Estou indignado. Meu Facebook é uma Facebooka. Sabe o que eu percebi? Que o meu coração estava entulhado. Está me fazendo mal. Falei, Deus, eu vou parar de compartilhar coisas políticas. Está me fazendo mal. Está contaminando o meu coração. É um entulho aqui dentro que está comprometendo a qualidade do evangelho que eu vivo. Eu estou permitindo que a água seja contaminada. Parei. Os caras podem fazer o que quiser. O Gilmar Mendes, tu pode fazer o que quiser. Não faz parte. Que se lasque, como diz, né? Uma teóloga amiga minha. No conversa que ela fala assim, que se lasque. É na oração onde a gente é tratado por Deus. É na oração, é um mistério, é um privilégio. É você chorar, se acordar de manhã e vencer a tentação de pegar o WhatsApp, o Facebook e lembrar, Deus, quem é mais importante para mim, o Facebook, o WhatsApp ou você? E a tua mãozinha vai automaticamente para o lado do telefone e você fala, não, Senhor, em nome de Jesus,
Como diz aquela música, de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Eu quero voltar para Ti, eu quero Te ouvir, preciso Te perceber. Eu quero temer o Senhor, eu quero Te dar importância, eu quero Te dar significado, espaço, influência, eu quero Te adorar, eu quero ser um adorador. Adorador não tem a ver com música. Adorador não tem nada a ver com música. Música é um subproduto da expressão de louvor do adorador. Adorador é admirar Deus, é contemplar Deus na beleza da sua santidade. Se fizermos isso, irmão, se cultivarmos isso, naufrágio fatal não vai acontecer. A gente vai conseguir. Como Timóteo conseguiu, como Paulo conseguiu. E Paulo chega no final: eu combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. E Jesus falou em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que não naufragar. Até o fim do quê? Da minha vida. Até o fim. Fim do quê? Da minha existência. Quanto eu viver, Senhor, quero ser fiel a Ti. Vamos ser isso, irmãos? Vamos colocar em pé, por gentileza. Quatro âncoras. Palavra de Deus, Bíblia, profecia, doutrina, troca, conhecimento. E o Senhor falou: aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda e os obedece, a esse, sabe o que eu penso deles? É um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que permaneceu de pé, que estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será semelhante a homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Palavra de Deus. Comunhão dos irmãos, comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. Amém? Oração. São âncoras que vão impedir de eu e você ser mais um desses que estão aí fora. Não congrego, desigrejado, pulando de galho em galho, buscando sinais. Nunca, conhecendo, mas nunca chegando ao conhecimento. Eu venho como profeta nessa manhã. Eu venho aqui como profeta de Deus para falar: vamos nos arrepender. Vamos nos reposicionar. Vamos assumir com Deus um compromisso. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. Que essas âncoras estejam na nossa embarcação, da nossa fé, e a gente não naufrague. Amém? E jovens, Paulo está falando para Timóteo. Timóteo era um jovem. A pegada dele foi para Timóteo. Timóteo, você é Timóteo. Cuida. Latorraca. Fechar os nossos olhos. Senhor, nessa manhã nós queremos nos render diante da Tua palavra. Queremos nos render, Pai, diante da profecia, diante da profecia, diante da profecia. Diante da profecia. Senhor, eu quero declarar que fé não é crer no Seu poder. Fé, Pai, é acreditar no Seu caráter. Fé, Pai, não é acreditar que o Senhor pode fazer o que vai fazer. Fé é acreditar em quem o Senhor é. Nessa manhã singela, simples, nesse grupo de irmãos que estão aqui, começar comigo, minha família, meus amigos, essa igreja, talvez frágil aos olhos de tantos, mas que as âncoras do Senhor estejam presentes nessa comunidade. Que essas âncoras sejam presentes nessa igreja, Senhor. Que haja compromisso, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Que haja compromisso, Pai, com a comunhão. Que haja compromisso, Deus, com as verdades da cruz na ceia. E que haja, Pai, um desejo de oração, de Te conhecer mais, de ouvir Tua voz, de Te perceber. Vem instalar isso no nosso coração.
Se você quer isso para a sua vida, coloque a mão no seu coração agora. Deus, Tu és testemunha dessa manhã. Tu és testemunha do que falamos aqui, do que compartilhamos aqui. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que eu sou o primeiro alvo desta palavra. Eu sou o primeiro e eu quero ser o primeiro alvo. Eu quero ser aquele discípulo de Emaús, que à medida que o Senhor discorria as Escrituras, o meu coração fervia, Deus. Quando ouço a Tua palavra, o meu coração se aquece. Eu quero ser esse, Senhor. Eu quero que a Tua bênção venha sobre a Tua igreja, sobre toda a Tua igreja na face da terra, mas nessa manhã, em especial, sobre a nossa comunidade de fé, sobre a Seara, sobre a pastora Silvia, o pastor Fernando, os líderes dessa casa, os membros comuns dessa comunidade. Pai, nos preserva, Senhor. Esses dias são dias turbulentos, são dias de maremotos, de ondas, de ventos, de obstáculos, ó Pai. Nós não queremos perder ninguém, Senhor. Nós queremos lançar as 4 âncoras, ó Pai, para sermos uma igreja, Pai, que glorifica o Teu nome. Uma igreja, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão, ó Senhor. Uma igreja, Pai, que tenha chaves para abrir a porta da salvação para os perdidos, ó Pai. Cobre-nos, ó Pai, que o Teu nome seja honrado nessa casa, que a Tua palavra seja honrada nessa casa, e que o Teu reino seja sinalizado nesta casa. Quero ministrar a Tua bênção na vida de cada irmão, cada irmã que colocou a mão sobre o seu coração. Dá uma bênção Tua na vida deles, ó Pai. Que tenha, Pai, um tempo de vitória para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.